Finalmente, todos esses sacrifícios, essas férias às quais vocês renunciaram, estão valendo a pena. Hoje vocês podem construir o lar de vocês. O nome da empresa que vai construir, vocês conheciam há anos. Todas aquelas propagandas, os outdoors nas ruas, essas imagens de prédios surgindo um após o outro. Era óbvio. Depois de tantos anos de paciência, vocês não iam escolher qualquer empresa. Vocês iam escolher a Encol. Centenas de milhares de apartamentos construídos desde os anos 60. Um dono emblemático, uma receita que se conta em bilhões de reais. A Encol é um negócio que funciona muito bem mesmo. A Encol é um pouco como um grande banco, algo enraizado, sólido. A Encol hoje é uma empresa, quando chega, leva também segurança e credibilidade. Então vocês fazem o primeiro pagamento para iniciar a construção. A obra começa. Está acontecendo. Está chegando. As semanas passaram e agora as chaves serão entregues em breve. Enquanto isso, um comprador adquiriu o imóvel de vocês, o que permitiu terminar o financiamento do novo lar. Um familiar os acolhe provisoriamente. E aí chega a data de entrega. Mas, estranhamente, nada. Nenhuma ligação, nenhum convite, nenhuma entrega de chave. Então pegam o carro e vão até lá. A construção parece ter avançado um pouco, mas não parece terminada. Ainda há luz do dia, mas os operários não estão. Há ainda algumas gruas, como se uma parte grande da obra ainda faltasse. Então ligam para o serviço responsável pela obra. Dizem que sim, a obra está demorando um pouco mais do que o previsto, mas é temporário. Nada grave. Os meses passam. Depois, um primeiro ano. Logo, um segundo. O futuro lar ainda não existe, e o dinheiro usado para construí-lo desapareceu. Vocês não têm para onde ir. Esse sentimento de desespero foi o sentimento de dezenas de milhares de famílias brasileiras. Elas tinham confiado o futuro e as memórias futuras a uma empresa. E essa empresa as abandonou. Eu não sou o investidor. Compro imóveis porque é o único meio de garantir o valor do meu dinheiro. Sempre. Encol, a certeza do melhor negócio. No entanto, tudo tinha começado bem para a Encol com uma verdadeira história de sucesso. A história de um jovem que começou do zero, cujo destino o levaria aos céus do capitalismo. Pedro Paulo de Souza. Sem dinheiro, sem rede de contatos, o jovem Pedro já escrevia sua lenda empreendedora, financiando os estudos como um verdadeiro homem de negócios. Nas praias do Rio, ele investiu em uma pequena barraca e vendia chá mate gelado. O sucesso apareceu. No início dos anos 60, ele usou o dinheiro economizado para fundar uma pequena empresa de construção. O nome dela era Encol. A grande virada chegou em 1966, quando a Encol se instalou em Brasília, uma cidade em pleno boom imobiliário. A Encol se destacou rapidamente. A empresa vendia apartamentos para famílias que não conseguiam acesso a crédito bancário. A reputação da Encol se consolidou e nos anos 80 e 90, o crescimento explodiu. A empresa estava presente em mais de 60 cidades e não construía mais apenas prédios, mas bairros inteiros. Mais de 20 mil pessoas trabalhavam na Encol. Mas a Encol tinha um problema. O dinheiro pago por um comprador para a construção do apartamento dele entrava em um caixa único e era usado não para financiar a construção daquele apartamento específico, mas o de outro. Uma espécie de financiamento em cadeia onde os pagamentos de uns financiavam os projetos dos outros. Sempre escolhi bons papéis, alguns consagrados. Mas agora escolhi um que é forte, seguro, sério e rentável. Esse papel é uma escritura de imóvel em call. E o imóvel é sempre o melhor negócio. Enquanto as vendas continuavam chegando, o sistema funcionava sem dor. E era exatamente o caso naquela época, quando o Brasil, corroído por uma inflação constante,
levava os compradores a investir em imóveis em vez de ver seus recursos perder valor em uma conta bancária com baixo rendimento. Mas isso não ia durar. Em 1994, chegou o Plano Real, com a missão justamente de acabar com a hiperinflação. Para milhões de brasileiros, foi um alívio. Para a Encol, foi a sentença de morte do sistema de financiamento. Os compradores mudaram seus hábitos de investimento, as vendas começaram a desacelerar. Exatamente o que não podia acontecer para que a Encol sobrevivesse. Diante dessa situação, o emblemático Pedro Paulo de Souza fez uma escolha que exerceu uma pressão fatal sobre o modelo. Noblesse Itaim, são 4 dormitórios, 2 ou 3 vagas na garagem, área total a partir de 213 metros quadrados. E as prestações a partir de 2.267 URVs por mês. Bonito, né? Se você preferir Morumbi, você também vai ter. Ele acelerou o ritmo dos projetos. Mais publicidade, mais obras iniciadas, mais promessas. A empresa tinha cada vez menos dinheiro para financiar sua atividade. Em 1997, o escritório Deloitte realizou uma auditoria da empresa. O relatório Deloitte foi implacável. Dezenas de milhões de reais faltavam nos balanços da empresa. E, sobretudo, uma revelação que mudou tudo. A auditoria revelou que certos apartamentos foram vendidos várias vezes para 2, às vezes 3 famílias diferentes que tinham todas pago pelo mesmo imóvel. Em novembro daquele mesmo ano, sem outra opção, a Encol entrou com um pedido de recuperação judicial preventiva. Mas já era tarde demais. Em março de 1999, a Justiça decretou a falência. Mais de 700 obras foram deixadas inacabadas em 23 estados do país. E mais de 40 mil famílias que já tinham pago tudo ou grande parte do apartamento nunca receberam as chaves. O prejuízo direto estimado na época foi de cerca de 2,5 bilhões de reais, o que equivale a mais de 10 bilhões em valores atuais. No ano 2000, Pedro Paulo de Souza foi condenado por crimes contra o sistema financeiro nacional. A condenação é definitiva, mas nunca será aplicada. Com a pena prescrita antes mesmo que o processo fosse definitivamente encerrado, Pedro Paulo de Souza nunca a cumpriu, apesar de ter sido reconhecido culpado. A liquidação da empresa continua, ainda hoje, pagando progressivamente seus credores. Mas para as famílias que tinham comprado um apartamento, a situação permanece, para a grande maioria, sem resolução. Esse naufrágio levou o Brasil a criar em 2004 um mecanismo jurídico chamado patrimônio de afetação. Com esse mecanismo, cada projeto imobiliário deve ter sua própria contabilidade, separada da empresa que o constrói. O dinheiro pago pelos compradores de um imóvel não pode mais, legalmente, ser usado para financiar outro projeto. O que pode fazer hoje alguém que pensa em comprar um apartamento na planta? Primeiro, verificar se o projeto está sujeito ao regime do patrimônio de afetação. Essa é a proteção legal mais importante desde o caso Encol e deve aparecer claramente no contrato. Depois, pesquisar o histórico da própria empresa. E em caso de atraso sério, a lei brasileira prevê hoje um quadro claro. Depois de um prazo de tolerância de 180 dias após a data prometida, o comprador tem o direito de exigir uma indenização ou o cancelamento puro e simples do contrato, com reembolso integral de todas as quantias já pagas. O sonho da casa própria continua sendo, para muitos brasileiros, um dos projetos mais importantes de uma vida. É exatamente por isso que ele atrai, desde sempre, as melhores intenções e, às vezes, as piores derivas. E você conhece alguma aplicação mais segura e sólida do que um imóvel Encol? A história da Encol não é apenas a de uma empresa que faliu. É a história do que pode acontecer quando a confiança de um povo inteiro repousa sobre um sistema que nenhuma autoridade controlava de verdade. Fiquem atentos. E se uma próxima história como essa aparecer, vocês já vão saber como olhar para ela.